Bem-vindo ao nosso canal de Tudo Um Tanto. Aqui você encontra conteúdos inspiradores e reflexões profundas sobre amizade, espiritualidade, autoestima, curiosidades, autoconhecimento, filosofia e paz de espírito. Tempo. O que é e como percebemos o tempo é uma das dimensões mais misteriosas e fundamentais da experiência humana. Está presente em tudo o que fazemos, regula ciclos naturais, organiza nossas rotinas e define limites para nossas vidas. Apesar disso, continua sendo um conceito enigmático que escapa a definições simples e assume diferentes significados dependendo da perspectiva, menos seja ela científica, filosófica, psicológica ou cultural. Para compreendermos o tempo e a forma como o percebemos, é preciso explorar suas múltiplas camadas, desde a física até as emoções. 1. A natureza do tempo na ciência. Na ciência moderna, especialmente na física, o tempo ocupa um papel central. Para Isaac Newton, o tempo era absoluto, fluía de maneira uniforme e independente de qualquer coisa. Era como um rio constante que corria da mesma forma para todas as pessoas em todos os lugares. Essa ideia perdurou até o século XX, quando Albert Einstein revolucionou completamente nossa compreensão. Segundo a teoria da relatividade, o tempo não é absoluto, mas relativo. Ele pode se dilatar ou se contrair, dependendo da velocidade com que algo se move ou da força gravitacional a qual está submetido. Em outras palavras, o tempo não é rígido. É flexível e entrelaçado com o espaço, formando o chamado espaço-tempo. Essa descoberta mudou profundamente a maneira como entendemos o universo. O tempo, ao contrário do que parecia, não é apenas uma linha reta que avança de forma imutável, mas um elemento que pode ser influenciado pelas condições do cosmos. Mesmo assim, para a vida cotidiana, essas variações são imperceptíveis. Continuamos experimentando o tempo como uma sequência linear de eventos, movendo-se do passado ao futuro. 2. A visão filosófica do tempo para além da ciência, filósofos há milênios tentam compreender o que é o tempo. Platão considerava o tempo como uma imagem móvel da eternidade, um reflexo imperfeito do mundo ideal. Aristóteles, por sua vez, relacionava o tempo ao movimento. Só percebemos o tempo porque vemos transformações acontecendo. Séculos depois, Santo Agostinho trouxe uma reflexão profunda. Para ele, o tempo existe apenas na mente humana. Passado e futuro não têm existência real. O passado não existe mais. E o futuro ainda não existe. O único tempo verdadeiro seria o presente. Mas mesmo isso é fugaz, pois o presente se transforma em passado instantaneamente. Essa visão destaca o caráter subjetivo da experiência temporal. No século XX, filósofos como Henri Bergson reforçaram essa ideia ao enfatizar a duração, um conceito que define o tempo vivido, sentido e experimentado internamente e não medido pelos relógios. Para Bergson, o tempo objetivo é apenas uma convenção. O verdadeiro tempo é psicológico e fluido. 3. O tempo psicológico. Como percebemos sua passagem? Nossa percepção do tempo é muito diferente do tempo físico. Não experimentamos segundos ou minutos de maneira exata, percebemos o tempo de forma maleável, influenciada por emoções, atenção, idade e até cultura. Emoções e tempo, o estado emocional altera profundamente a percepção da passagem temporal. Momentos de alegria parecem passar rápido, enquanto situações de medo ou ansiedade parecem durar uma eternidade. Isso ocorre porque o cérebro registra mais detalhes em momentos de tensão, dando a impressão de que duraram mais. A idade e a aceleração do tempo, uma observação comum é que o tempo parece passar mais rápido conforme envelhecemos. Para uma criança, um ano pode parecer muito longo. Para um adulto, passa num piscar de olhos. Há várias teorias para isso. Proporcionalidade. Um ano para uma criança de 10 anos é 10% da sua vida, mas para um adulto de 40 anos é apenas 2,5%. Rotina. Adultos tendem a viver de maneira mais previsível. A repetição faz com que o cérebro registre menos novidades, comprimindo as memórias e dando a sensação de que o tempo passou rapidamente. Atenção! Crianças vivem mais o presente. Adultos se preocupam mais com o futuro. Memória e tempo. A memória também molda nossa percepção temporal. Dias cheios de experiências novas parecem longos, mas quando relembrados anos depois, podem parecer maiores ainda.
pois acumulam muitos registros. Já períodos rotineiros passam rápido, tanto na experiência quanto na lembrança. 4. Tempo social e cultural. O tempo não é apenas uma experiência individual, é também um fenômeno social. Diferentes culturas organizam, celebram e interpretam o tempo de maneiras distintas. Tempo linear versus circular. Culturas ocidentais tendem a adotar uma visão linear do tempo passado, presente e futuro. Essa perspectiva alimenta ideias de progresso, metas e prazos. Já muitas culturas orientais e indígenas, elas têm uma visão cíclica. O tempo é composto de ciclos que se repetem menos as estações, os rituais, a vida e a morte. Essa perspectiva cria uma relação mais harmoniosa e menos ansiosa com a temporalidade. A invenção do relógio. O relógio mecânico, surgido na Idade Média, transformou radicalmente a sociedade. Antes disso, o tempo era marcado pelos ciclos naturais. Com a precisão mecânica, atividades passaram a ser organizadas com pontualidade, reuniões ganharam horários rígidos e a noção de produtividade ganhou força. No século XX, com o relógio digital e depois com os smartphones, essa organização se intensificou. Hoje vivemos em uma sociedade que mede, agenda, monitora e controla cada minuto, 5, o tempo na vida cotidiana. Mesmo sem perceber, o tempo é o pano de fundo de todas as nossas experiências. Ele organiza o ritmo do corpo, influencia a saúde, determina padrões de sono e molda a forma como planejamos o futuro. Tempo biológico, nosso corpo possui relógios internos, os ritmos circadianos, que regulam funções como fome, sono, temperatura corporal e níveis hormonais. Esses ciclos têm cerca de 24 horas e são fundamentais para o bem-estar. Tempo subjetivo no cotidiano. Sensações como o dia não rendeu, o ano passou voando ou a espera foi eterna, revelam como nosso cérebro mede o tempo de forma muito mais emocional do que matemática. 6. O tempo na era digital. Com o avanço da tecnologia, nossa relação com o tempo se transformou ainda mais. Vivemos em um contexto de aceleração constante. A comunicação é instantânea, as redes sociais exigem respostas rápidas e o volume de informações é gigantesco. Essa aceleração gera uma percepção de urgência permanente. Muitos se sentem pressionados, com a sensação de que nunca há tempo suficiente. Paradoxalmente, isso faz com que o tempo pareça passar mais rápido, justamente porque estamos sempre ocupados e distraídos. 7. A busca por desaceleração diante dessa aceleração. Surgiram movimentos que valorizam o tempo lento, como o slow living, a meditação e práticas de atenção plena mindfulness. Elas propõem que recuperemos a presença no momento, trazendo a sensação de que o tempo se expande. Estudos mostram que práticas contemplativas realmente alteram a percepção temporal, tornando o presente mais vívido e diminuindo a ansiedade associada ao futuro. 8. Afinal, o que é o tempo? Responder o que é o tempo talvez seja impossível em termos absolutos. Ele pode ser uma dimensão física, uma construção mental, um conceito filosófico, um regulador social, uma experiência emocional. Talvez seja todas essas coisas ao mesmo tempo. O que sabemos com certeza é que o tempo não existe apenas lá fora. Ele também existe dentro de nós. É moldado pelo que sentimos, pensamos, lembramos e projetamos. A percepção do tempo revela muito sobre quem somos, como vivemos e como encaramos nossas limitações e potencialidades. 9. Conclusão. Viver o tempo. Mais do que compreender o tempo, talvez a verdadeira sabedoria esteja em aprender a vivê-lo. O tempo é um recurso finito e exatamente por isso é precioso. Cada pessoa encontra significado em diferentes formas de usar esse recurso. Alguns buscam produtividade, outros contemplação, outros vínculos humanos. Independentemente da abordagem, o importante é reconhecer que a percepção do tempo é moldável e que, ao mudar nossa relação com ele, podemos transformar profundamente nossa experiência de vida. Inscreva-se, compartilhe, comente e venha evoluir com a gente.